Edgar aqui na área. Hoje a gente vai abordar um tema, né, de uma forma mais prática sobre a questão do reverb. Eu aconselho vocês que vocês ouçam com fone o vídeo, que vocês vão ter uma noção do que a gente vai falar, tá? Eu tô aqui com a mesa de som, né? É uma 1204. E se vocês ouvirem com o fone, vocês vão perceber que a minha voz, eu falo e ela tem uma sobra, né? Reverb, reverberar, repetir. O reverb, ele simula uma ambiência, né? Vamos usar um exemplo. Quando você entra no banheiro, você vê que a sua voz fica assim, ó. Repetindo, né? Repetindo. Por quê? Porque é um ambiente que, né, ele não tem móveis praticamente, né? Não há móveis dentro do banheiro. E aquele som, ele vai, como o teto é alto, ele fica rebatendo, e a sua voz vai se repetindo. É como se você pegasse uma água parada e fizesse um pingo. Então, na hora que esse pingo cai bem no centro, ela vai, né, criar ondas, e as ondas vai e vem, né? E assim, de uma forma grossa, né, de falar, o reverb nada mais, nada menos é para simular, né, como você, simplesmente para quem grava em estúdio, é simular como se estivesse gravando no aberto, né, na mesa de som. Então, quando você abre ali, você cria aquela ambiência, principalmente em estúdio, né, que a gente tem um controle de reverb melhor, ela cria aquela sombra da sua voz. E assim, ele simula, né, como uma maneira assim, como o som reflete no espaço e no tempo. É simplesmente isso, é um tipo de eco. E assim, quanto mais reverb, normalmente a gente tem um problema com os agudos, né, os médios, eles vão se tornar um pouco mais aptos, né, a aparecer no seu retorno, né, no fone, que seja. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, presta atenção. Aqui a gente está com a mesa, né? Eu vou abrir um pouco e você vai percebendo. Esse aqui é o 15, da Behringer. Aqui é a mistura de delay e eco. Aí tem várias. Você percebe que assim, para falar fica muito ruim. Mas para cantar, tipo assim, ó, existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Prestou atenção? Agora eu vou cantar sem isso aqui. Como se eu tivesse uma caixa de papelão. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Então você não tem aquela finesse, né, digamos assim, do som, que é a repetição, que você não tem uma ambiência para criar, né, aquela sensação de repetição, aquela coisa gostosa de ouvir. Então o reverb nada mais, nada menos que é um eco, né, assim, em termos leigos, né? E assim, a gente pode usar o reverb como o famoso decay time, né? Que é o tempo de decaimento, né? Decay time, que é o tempo de decaimento, né, agradável para se ouvir. Eu tenho aqui, né, não profissional, mas eu tenho um estúdio, né, que eu consigo já fazer algumas produções, e uma coisa que eu tenho tentado aprender, além, né, da parte de mixagem, que é um tema para outro vídeo, é a questão do reverb, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ele ficar muito, fica embolado, ele embola assim, ó. Embola e assim não tem condição, tá vendo? Então, tudo, ó, pra um podcast. Ei, som A. Bem aqui, ó. Aqui você consegue me ouvir perfeitamente e não fica aquela coisa seca. Eu tenho aqui, que não vai dar de mostrar pra você, mas eu tenho aqui como se fosse um flanger bem gigante com uma espuma. Quando eu canto sem isso, no meu microfone condensador, ele capta toda a reverberação da minha sala. E eu não quero isso. Então, por isso que eu tenho ele. Eu ainda não tenho um tratamento top acústico no meu estúdio, mas eu já consigo secar bem o som para eu conseguir fazer o meu reverb, para eu ter aquele brilho, né, de reverb, de eco, de delay que seja, de uma forma perfeita. Então, o reverb nada mais, nada menos, galera, sem complicação, é isso. É um eco forçado, né? É um eco que você cria, que você controla, né? Que você deixa
de uma forma gostosa para você ouvir. É gosto e não se discute. E é isso, então o vídeo era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai estar postando mais vídeos sobre o som, né? Como o nosso canal já fala, é falando de música. E música não é só simplesmente tocar. Por trás dos bastidores de som tem tudo, né, um aparato de regulagem, de frequências, de mixagem. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto. Fica com Deus.